Letra C, a linha que equidistam dos pontos X e Y. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é marcar esse segmento XY. Agora, com o compasso, nós vamos colocar a ponta seca no X e abrir até o segmento Y. E vamos fazer 2 arcos, cada um de um lado desse segmento. E o mesmo procedimento nós vamos fazer com a ponta seca no outro ponto, no ponto Y. Fazendo assim mais 2 arcos, onde esses arcos vão se encostar. Certo? E na interseção desses arcos, nós vamos traçar uma reta. Essa reta tem a mesma distância até o X e até o Y. Certo? Então, essa medida do centro até o X é a mesma do centro até o Y. Letra D. Aqui nós queremos a linha que contém todos os pontos que tenham a mesma distância de cada um dos lados desse ângulo. Essa linha, ela já é conhecida como bissetriz. Ela divide o ângulo ao meio e todos os pontos contidos na bissetriz têm a mesma distância de cada um dos lados do ângulo. Então, primeiro passo, ponta seca do compasso no vértice do ângulo. E nós vamos fazer um arco que encoste em seus 2 lados. Agora, com a ponta seca do transferidor, a gente vai colocar essa ponta seca nessa interseção do arco com um dos lados e a mesma coisa a gente vai fazer no outro. Ambas a gente vai fazer 2 arcos aqui em cima, tá? E essa medida da abertura do compasso, ela tem que ser ou do tamanho da distância que a gente fez aqui, ou um pouco maior. E agora, para traçar a bissetriz, nós vamos posicionar a régua nessa interseção e no vértice. Aqui está a nossa bissetriz. E por ela existem infinitos pontos cuja distância entre os lados é a mesma distância. Letra I. Uma linha que tem a mesma distância da reta A e da reta B. Então, primeiro passo, a gente vai construir uma reta que é perpendicular a elas. Uma reta que forma um ângulo de 90 graus. Então, com ápice, a gente pode marcar um ponto sobre a reta B. E com a ponta seca do compasso, nós vamos fazer 2 arcos que passem pela reta B, um de cada lado desse ponto marcado, tá? A abertura do compasso pode ser qualquer abertura, tá? Não precisa ser muito grande. Então, a gente faz um arco desse lado e um arco do outro lado. Agora, com a ponta seca nessas 2 marcações, coloca a ponta seca na marcação e abre um pouquinho mais desse ponto central aqui. Abre um pouquinho mais e você vai fazer um arco na parte superior, na parte inferior. Mesma coisa com a ponta seca do outro lado.
faz um arco e o outro arco. Por essa interseção, nós vamos traçar essa reta perpendicular às duas retas, A e B. Agora, aonde essa reta perpendicular encostou nas retas A e B, nós vamos vir com compasso, ponta seca e vamos abrir nesta medida de A até B. E a gente vai fazer um arco aqui no meio. Um de cada lado. E a mesma coisa com a ponta seca no outro ponto da reta B. Faz um arco e faz outro arco. Também formou interseção esses arcos, e por essas duas interseções, nós vamos marcar a reta que terá a mesma distância da reta A e da reta B.